Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa aula a gente vai finalizar a parte de inclusão do produto, então no caso é a terceira parte. Se você está vendo essa videoaula pela primeira vez, então recomendo assistir as duas primeiras partes onde a gente deu início à inclusão do produto. Bem, para finalizar, falta alguns ajustes. Se vocês lembrarem da videoaula passada, a gente basicamente fez o carregamento do Combo Box. O que falta agora é a gente fazer o salvamento das informações. Então eu vou começar a fazer isso pelo nosso Manage de Bin. Então eu preciso que vocês abram o produto Bin de vocês para a gente continuar a editar ele. Então na videoaula passada nós paramos no preparar novo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar um novo método, onde esse novo método ele vai ser o nosso novo, que ele vai ser chamado dentro do botão gravar. O que eu vou fazer dentro desse método novo? Da mesma forma que eu fiz no fabricante, lembrando, no fabricante eu criei o DAO do fabricante, mandei salvar o meu objeto do tipo fabricante e depois eu atualizei a listagem. A mesma coisa eu vou fazer no produto, é bem similar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um produto DAO, que eu vou chamar de DAO mesmo. Vou criar o nosso produto DAO. Aí eu vou mandar gravar. DAO. Vou pegar o salvar. Lembrando que esse salvar ele foi feito em videoaulas passadas e nós já testamos ele no Unity. Então você já tem que ter feito e testado ele no JUnity. Aí eu vou mandar gravar o produto. Esse erro que está ocasionando aqui é porque é a ausência do try-catch. Eu já vou fazer isso. Depois que a gente salvava, a gente atualizava a pesquisa, pois vocês devem lembrar que no fabricante tinha esse problema. Eu mandava gravar, ele gravava no banco, mas aí quando eu ia olhar no meu data table, ele não tinha feito um refresh. Então eu tenho que fazer o refresh no meu data table. Então eu tenho que falar que a minha variável itens recebe down.listar, ponto e vírgula. Pronto. Está feito o nosso salvar. Aí eu preciso colocar uma mensagem de sucesso. JSFUtil. Adicionar mensagem de sucesso. Aí eu vou colocar produto salvo com sucesso. Pronto. Salvei então. Fiz uma mensagem de sucesso. Agora eu vou colocar o try-catch para eu poder fazer a mensagem de erro. Então eu vou colocar aqui. Try, abre chave. Vou fechar a chave aqui, cat. Lembrando que o nosso cat é de SQL exception. E aí os erros, vou dar um Ctrl Shift F para formatar. E aí vou mandar ele imprimir a pilha de execução com print stack trace, caso eu precisar vasculhar erros. E vou mandar ele imprimir no nosso ground a mensagem. Então JSFUtil. Adicionar mensagens de erro. Aí eu capturo a mensagem do próprio banco de dados. Pronto, está finalizado o nosso DAO. Só vou passar aqui devagar para vocês verem como ele ficou. Deixa eu apertar o mais no import aqui. Então o de vocês tem que ficar igual ao meu. O que a gente adicionou na videoaula do produto? A gente adicionou esse produto, adicionamos esse array list aqui para guardar os combos. Depois nós adicionamos os gets and sets. Eu adicionei esse get, adicionei esse set, então adicionei esse get aqui, adicionei esse set, adicionei também esse outro get, esse outro set. Que mais nós fizemos? Fizemos o preparar novo, que é esse aqui que eu estou destacando agora, e por fim fizemos o método novo, que é esse daqui. Então o de vocês tem que ficar idêntico ao meu para funcionar. Agora vamos voltar para o nosso XHTML. Então, voltando para o nosso XHTML, a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Então, vamos começar fazendo o botão gravar. No botão gravar, então, ele vai ter que chamar aquele método novo que nós já fizemos. Então, eu vou fazer o action listener aqui dele. Aí, eu vou colocar jogo da velha, abro e fecho a chave. Dentro das chaves, eu pressiono Ctrl espaço. Seleciono o Manage Bin Produto com um clique duplo. E aí eu coloco ponto
novo. Só que a gente viu que quando eu trabalho com o botão gravar, eu tenho vários problemas. O primeiro problema, eu tenho que atualizar a nossa mensagem. Então eu vou fazer aqui um update. Então, um update, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que adicionar o nosso growl. O nosso growl chama-se mensagem global. Então, por quê? Porque pode ser que dê certo e pode ser que dê errado. Nos dois casos, o growl vai ser atualizado. O segundo problema, eu tenho que atualizar a nossa tabela, porque se eu não der um refresh na nossa tabela, ela vai ficar desatualizada. Isso eu faço via Ajax. Então, só subindo aqui para a gente lembrar, o nome da nossa tabela é TBL Prod Listagem. Ele está dentro do FRM Prod Listagem. Então, eu vou mandar ele fazer um refresh nesse componente aqui. Então, eu vou mandar ele fazer. Então, o formulário chama FRM Prod Listagem e o componente chama-se, ele chama TBL Prod Listagem. Aí eu salvo. Pronto. Eu atualizei o meu componente de mensagem global e atualizei também via Ajax a nossa tabela. Agora eu tenho o terceiro problema. O terceiro problema ele vem do seguinte. Após eu fazer atualizações, eu quero fechar a janela. Então eu vou usar o onComplete para isso. Então eu vou usar o nosso comando pf, aspas, aspas, eu quero fechar o diálogo prod novo, ponto, hide, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Até aí tranquilo. Mas vocês devem lembrar que eu tinha o seguinte problema. O problema é que quando eu dava um hide no diálogo, os filtros da tabela ficavam preenchidos. Isso me trazia um bug. Então eu vou ter que corrigir esse problema também. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar na tabela. Então aqui no Data Table, ela já tem ID. Só que lembrando, além do ID, ela precisa do widgetVar. Opa, essa janela sem querer. Ela precisa do widgetVar. O que é o widgetVar? O widgetVar é o nome que eu crio para a tabela para que eu possa chamar os JavaScripts dela. Os IDs eu uso para dar update via Ajax. Já quando eu preciso chamar uma função JavaScript do próprio componente, não dá para usar o ID, eu uso o widgetVar dele. Então eu vou colocar aqui, vou chamar de tabela prod listagem. Lembrando que só para ficar diferente. Então o TBL prod listagem é o ID e o widgetVar dele é tabela prod listagem. Eu vou usar esse widgetVar agora para que eu possa limpar os nossos filtros da nossa tabela. Então agora eu vou voltar no botão gravar. No botão gravar agora, depois do hide, do ponto e vírgula dele, eu vou escrever tabela prod listagem ponto clear filters. Abro e fecha parênteses, ponto e vírgula. Salvo. Pronto, está feito o nosso produto novo. Se vocês lembrarem, a maioria desses comandos nós usamos todos eles no fabricante. Só passando para vocês aqui, para vocês verem como ficou, então para o de vocês ficar igual. Então, na videoaula do produto novo, eu adicionei esse widgetVar aqui. Que mais que eu fiz? Eu adicionei esse footer aqui, onde dentro do footer eu adicionei o botão novo e coloquei, basicamente programei ele para ele funcionar corretamente. E nós criamos todo esse diálogo aqui que eu estou mostrando agora. Então criamos todo esse diálogo que eu estou destacando aqui. Então o código de vocês tem que ficar similar ao meu. Vamos rodar agora para ver se está funcionando. Então vou dar minimizar aqui. Vou clicar com o botão direito no drogaria. Opção Run As, opção Run On Server. Vou pressionar o botão Finish. Vou aguardar agora o carregamento. Ao efetuar o carregamento, vou maximizar o meu navegador. Opção Cadastros, Produtos. Aí vou pressionar o botão Novo. Aí vou cadastrar um novo produto. Por exemplo, vou chamar de Teste Produto 1. O preço dele vai ser R$ 1,45. Lembrando que é padrão americano, então tem que usar o ponto.
A quantidade de estoque ele tem 12. E o fabricante, eu vou clicar aqui e vou escolher, por exemplo, Eurofarma. E vou pressionar o botão gravar. Pronto, apareceu aqui, produto salvo com sucesso. Cadê ele? Ele está na página 2. Está aqui, ó, teste produto 1. Só que ainda nós temos um problema, que já foi levantado. E se eu tiver, Sérgio, 1000 fabricantes? Fica meio complicado eu ficar selecionando. Para isso, existe uma propriedade. Volta no seu XHTML. No seu XHTML, vai no seu Select One Menu. No seu Select One Menu, depois do vale, coloca essa propriedade aqui, ó, filter igual a true. É só colocar essa propriedade. Para que serve esse filter igual a true? O filter igual a true funciona igual o filter by do data table. Ele vai filtrar com base no label. Então quer dizer que ele vai filtrar com base na descrição. Então é só colocar esse filter igual a true. Vou salvar. Vou voltar aqui no meu navegador, vou dar um refresh, pois eu só mexi no XHTML. Vou pressionar novo. Agora vou cadastrar o produto teste 2. Ele vai custar 2,78, lembrando que o ponto que é padrão americano, e a quantidade de estoque é 34. Aí, quando eu pressionar aqui no fabricante, ó, ele abre essa caixinha para mim aqui, ó. Aonde nessa caixinha eu posso filtrar, por exemplo, deixa eu escolher um aqui para filtrar. Por exemplo, eu vou filtrar quem começa com Z. Então eu vou escrever Z, pronto, ó. Ele já foi filtrando, ó. Z, O. Por exemplo, ó, Zodiac, então é só clicar no Zodiac, pronto, ele já fez o filtro. Aí eu posso pressionar o botão gravar. E aí, se eu vier aqui na segunda aba, lembrando que ele está aqui, ó, teste produto 2. Se eu pressionar um novo, preencher ele, por exemplo, teste produto 3. Por exemplo, 3,33, 13 estoque, escolher um fabricante qualquer e der cancelar, funcionou normalmente. Eu volto no novo, ele está sempre limpo. Então, o nosso botão cancelar e o nosso botão novo está funcionando. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa terceira parte. Com isso, a gente fecha a parte do produto novo. Fica faltando mostrar para vocês a parte de excluir produto e editar produto. Não esqueça de se inscrever no canal, nem de compartilhar essa videoaula. A gente se vê na próxima, pessoal. Abraços, até mais.